Irmãos, mas eu preciso me preparar também profissionalmente. Muitas vezes nós não nos preparamos profissionalmente. Principalmente aqueles que acham que já estão no lugar certo, está tudo correto. Mas às vezes precisamos nos preparar. As nossas decisões devem ser corretas o máximo possível. Muitas vezes tomamos decisões antecipadas e isso nos prejudica. Certa feita, um rapaz queria comprar um carro. Já contei aqui de manhã, vou repetir. E ele tomou uma decisão de comprar um carro. E comprar um carro, o primeiro carro é legal comprar, não é? Quem comprou o primeiro carro aqui? Pediu opinião para alguém? Foi lá e comprou, né? Comprou Brasília. Eu comprei um Chevette 74 cor de abóbora. Imagina, irmãos, que lindo que era. Mas eu aprendi a dirigir com ele. Foi bom. Esse rapaz, então, em 1977, vamos voltar, nascia aqui no Brasil, talvez um pouquinho antes, um carro chamado Fiat 147. Os mais velhos sabem que ele era bem abençoado, né? Mais ou menos. O que eu quero entender aqui? Que você jovem, toma a decisão certa. Você menina, toma a decisão certa com relação ao seu namorado, seu futuro esposo. Porque tem decisões que às vezes nós temos que desistir no meio do caminho, para não se arrepender mais tarde. Eu fui ministrar numa igreja esses dias, e um jovem, chamado Tiago, uma bênção, vai casar agora, um rapaz fantástico. Se ele ouvir isso, Tiago, eu estou falando para você, porque você é uma bênção. Na minha vida, na vida do meu filho. É um exemplo, é uma família exemplar. E eu ministrei na igreja dele. E ele me disse que a parte que ele mais gostou foi quando eu falei essas partes, que era a parte da família. Porque ele preserva a família. É um jovem de 24 anos, mas parece que já tem 40. Porque o amor que ele trata a seus pais, os seus irmãos e as pessoas em volta dele é diferente. Então, e ele tomou a decisão de se casar. E a noiva é uma bênção, vão se casar agora. E esse rapaz também, todo feliz, foi comprar o carro. Não quero relacionar o casamento, mas uma decisão que eu e você podemos tomar. Ele comprou esse carro, irmãos, e à primeira vista foi amor. Aquele amor maravilhoso, aquilo que você nunca esquece, aquele amorzão mesmo. E esse ele não esqueceu mesmo. E passou os tempos, o carro começou a quebrar. Então ele não queria limpar mais. Nosso casamento é assim, né? Algumas vezes a gente começa a deixar o brilho do casamento. Mas nós precisamos de arear. Arear, que chamava no interior, com bom brilho. Não posso falar propaganda aqui, né? Com a palha de aço, né? Mas eu vou falar bom brilho, quem sabe eles me dão os créditos. E então vamos limpar. E ele também limpava o carro. Acontece, irmãos, que esse carro começou a quebrar demais. E um dia ele resolve vender o carro. E ele tentou vender, não conseguiu. Um final de semana ele pegou e colocou lá uma plaquinha. Já que eu não vendo, eu vou doar. Boa ideia, né? Desapega, vou doar. Aí ele colocou o carro lá e escreveu um papelzinho lá, doa-se. No dia seguinte, ele acorda feliz, quando ele olha lá, tem 2 carros. Ele achou que era miragem. Mas ele corre lá, irmãos, para sua surpresa estava escrito: quem doa 1, doa 2. Agora imagina, vocês não vão dar uma risada? Vocês não vão rir? Não vão ajudar o pregador? Vocês não vão doar os 2 carros? Quem doa 1, doa 2. Então, irmãos, cuidado naquilo que nós vamos fazer. Porque muitas vezes está acontecendo coisas nossas voltas, circunstâncias, e nós não estamos percebendo. Veio um pastor lá de Santarém, pastor Geraldo. Ele contou uma historinha lá na nossa igreja que eu achei muito interessante, eu vou repassar para os irmãos. E ele disse que havia uma festa muito grande lá no galinheiro. Sabe aquela festa que você nunca esquece? E tinha um pintainho, um franguinho, que estava muito triste. Tem alguém triste aqui no nosso meio? Se tiver, o pastor vai dar uma injeção de ânimo. E o galo deu lá uma injeção para o pintainho. 20 minutos depois,
ele continuava triste. E aquela festa fantástica, todo mundo se alegrando. Quando o galo volta, ele está tristinho, encostado na parede, ele pega uma injeção bem grandona e dá mais uma na veia do pintainho, do franguinho. E ele fica quietinho, murchinho. Aí o galo perguntou: pintainho, você não está sentindo nada? Aí ele respondeu: não estou sentindo o bico, não estou sentindo a asa, não estou sentindo a perna. Porque ele deu a injeção errada. A irmã de amarelo gostou, né? Eu preciso da injeção certa. Porque se eu der a injeção errada, eu vou desanimar os irmãos. Espero que hoje eu esteja dando a injeção certa para os amados. Amém? Amém. Então, tudo isso nós vamos nos compondo, vamos fazendo, para que as coisas deem certo em nossas vidas. Irmãos, eu, em 2003, tive uma dificuldade financeira e eu acreditei que o Senhor era a minha salvação. Porque quando nós estamos em dificuldade, nós apelamos para o Senhor, não é assim? As coisas começam a ficar apertadas, nós vamos orar, nós vamos buscar. O pastor Alessandro se lembra, ele participou. E na minha vida foi uma bênção. Foi um seminário de finanças. E eu tinha uma dívida que eu achava que não poderia pagar, mas paguei, no nome de Jesus. Porque eu era fiel, e sempre fui fiel nos dízimos, nas ofertas. Mas quando eu falei da decisão errada, quando eu tomo uma decisão errada, querendo acertar, ela me causa prejuízos. E me causou prejuízos. E eu então comecei a entrar em desespero. Nós ficamos com as nossas finanças abaladas. E minha esposa percebeu e veio falar comigo e eu contei, porque eu estava escondendo tudo. Porque o homem, ele esconde as coisas das mulheres. Mas nós devemos contar. E a mulher sábia entende. E ela me apoiou. E ela falou: então vamos mudar tudo, os nossos afazeres em casa. O que nós fazíamos, deixamos de fazer algumas coisas. Tivemos que vender carro novo, pegar carro mais velho. Mas isso nos ajudou a fortalecer nosso relacionamento, nosso casamento. Me fez valorizar mais o meu trabalho, valorizar mais a obra de Deus, ouvir mais a voz de Deus. Embora eu fosse dizimista e ofertante fiel. Isto não me dá o direito de fazer coisas erradas, sem opiniões daqueles que talvez estão de fora olhando, que pode dizer: olha, esse caminho é o melhor do que este. Mas, irmãos, neste seminário, eu fui para lá, e eu creio que foi anunciado aqui que nós iríamos falar como ser amigo de Deus nas finanças. Se você veio aqui hoje querendo algo do Senhor, naquele dia, eu contei todos os dias, naquela época, eu contei todos os dias, até o dia do seminário, porque eu cria que o Senhor ia me dar a resposta. Então eu fiquei esperando, contando as horas, e chegou o grande dia, e eu fui até lá, e eu ouvi tudo o que o profeta falou, e pratiquei. Eu fiz um propósito comigo, propósito com Deus. Faça um propósito hoje também com o Senhor, na sua necessidade financeira. Também pode fazer da sua saúde, da sua família, mas estou aqui falando de finanças. Faça um propósito na sua vida financeira, porque o Senhor há de te ouvir. O Senhor vai te dar a resposta. Irmãos, eu comecei a praticar. Em 7 meses, em 1 ano, o Senhor me concedeu a possibilidade de pagar todos os meus débitos. Não foi devolvido nenhum cheque. Não fui envergonhado, porque eu acreditava e acreditei na palavra do profeta. E cumpri. Mas no meu trabalho, eu tive que dar o melhor. Cheguei a trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. E nunca deixei de ir na obra de Deus. Nunca deixei, nunca faltei num culto, numa célula, por conta do meu trabalho. Nós lideramos célula desde 2002, 2003 para cá.
Nós somos líderes desde aquela época, irmãos, há mais ou menos 12, 13 anos. E o Senhor tem nos honrado financeiramente, ministerialmente e na nossa família também. Porque tudo vem dele, tudo provém dele. A mim basta obedecer. Passei por algumas dificuldades no ministério, mas o Senhor estava comigo. Quando Josué viu aquele anjo e perguntou: és comigo ou não? O anjo disse: sim, eu sou o general dos exércitos do Senhor. Se você está assim, você tem um anjo do seu lado, que é o general dos exércitos do Senhor. E eu fui passando então essas etapas da minha vida. Hoje de manhã trouxe aqui 2 discípulos abençoados. E havia um terceiro, não deu para ele vir. Ele chama-se Eduardo e Michele. E eles estão liderando muitos jovens, adolescentes, porque com essa faixa etária de idade que eles gostam de trabalhar. Temos também no nosso setor células de crianças, e temos também mais 2 células de adulto. E aquela casa, irmão, que a arca do Senhor habita, a prosperidade. Porque uma de nossas células foi para uma casa. Um dia os irmãos eu apresento para eles, onde poucas pessoas eram convertidas. Hoje tem muitos convertidos naquela casa. Porque quando a arca do Senhor pousa, traz prosperidade, não só financeira, mas também espiritual, emocional e familiar. Aquela família está sendo ganha para Jesus. Eu começo então a praticar. A minha área profissional, eu começo a entender, começa a dar certo. Quando eu agrego todos esses valores, a minha obediência me leva à vitória. Nesses 20 anos, tenho sido fiel na relação dos dízimos e as ofertas. Eu tenho falado para vocês. Já falei lá no início. Mas aprendi também que não devo fazer voto de tolo. Não devo dizimar constrangido. Não devo dizimar ou ofertar com constrangimento. O Senhor não aceita. Se algum de vocês está sendo constrangido, não o faça. Precisamos fazer com alegria, com amor. Eu não posso dizimar um mês sim, outro não. Eu preciso ser constante. Eu preciso ser obediente e preciso ser alegre. 3 componentes que vai me fazer ter sucesso financeiro. Porque eu disse do bálsamo Gileade. O bálsamo de Gileade, ele tem 4 componentes, irmãos, que pode tratar na sua vida e na minha vida. Primeiro, ele tinha o perfume. Jesus é o bom perfume. Segundo, ele tinha o óleo, poderia extrair o óleo para ter a luz. Naquela época não tínhamos luz elétrica, todos sabemos, eram lamparinas, e tem um cheiro gostoso. Jesus, o bom perfume, também é luz na sua vida. Mas ele tinha mais um detalhe: ele servia de alimento, tempero. Israel tem médico? Tem o óleo da cura, o Senhor Jesus. Ele é o bom perfume, ele é a luz, ele é o tempero na tua vida, meu irmão que levantou a mão. E ele também é a cura naquilo que você precisa. Aplauda o Senhor, por favor. Aqui também tem médico, irmãos. Quando eu estou em dificuldades, eu preciso clamar ao Senhor do âmago da minha alma. E quando eu falo âmago, é lá de dentro. Sai daqui de dentro com dores. Por isso que a oração diz dores de parto. Porque quando você chora, você sofre por aquilo que você quer. Mas temos também uma outra forma de expressar com Deus através do âmago. Também temos a expressão bilabial. Ou seja, a parte de baixo se mexe e a de cima fica firme. Agora eu vou querer ouvir um glória dos irmãos. Só um minuto. E quando eu estou em apuros, irmãos, a parte de baixo se mexe e a de cima do Todo-Poderoso vai estar sobre você, porque Ele tem mão forte. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pastor,
É desse jeito. A parte de cima está sempre mais forte, irmão. É o Deus que te guarda. É o Deus que te guarda, Jean, minha irmã. Na hora que eu estiver em apuro, eu não preciso chamar o Ultraman, não. Os mais velhos conhecem você. Conhece, né, pastor? Eu devo chamar o Senhor Jesus Cristo. Eu queria também dar um testemunho da nossa vida. Quero, né? Falar do ano de 95. Porque quando você está servindo ao Senhor, e lá em 94 eu conheci a palavra de Deus. E comecei, entre muitos conflitos, né, servir ao Senhor. Como talvez alguns aqui estejam conflitando com uma pergunta sobre o batismo. É um conflito mental, também passei por isto, mas superei. Em 95 o Gabriel nasceu, 30 de maio de 1995. Estou contando isso aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele nasceu perfeito, irmãos, como toda criança deve nascer. Em 3 dias ele teve uma complicação. E ele teve um problema de infecção generalizada, chamado sepsis. Se alguém da saúde estiver aqui, sabe que isso é muito grave. Porque ela vai tomando todo o seu sangue. E o sangue, ele vai contaminando os seus órgãos. O coração precisou de remédio para funcionar. Os rins incharam, pararam de funcionar. O fígado inchou. Estava-se muito complicado, irmãos. E pior que a morte, muitas vezes é a expectativa da morte. Se você tem alguém na sua família, ou você mesmo passando por um momento difícil, acredite que o Senhor Jesus é a cura. E ele então começou a ter estava com essa doença, com essa dificuldade, e nós orando sem saber, aplicando uma fé que Abraão aplicou. Mas eu confesso aos irmãos que ainda hoje, aquele que aplica essa fé, certamente será salvo. Já estão salvos, mas subirá antes, eu creio. Porque é uma fé difícil de ser aplicada. Mas talvez sem saber, nós estávamos praticando. E os médicos então diziam para mim: Senhor José Carlos, não tem esperança, porque ele pode ter óbito em 1 hora. Não vá embora, porque ele pode ter óbito em 1 hora. E aquilo então me corroía, irmãos, a mim e minha esposa. Uma criança de 3, 4, 15, 20 dias de idade, não sabia de nada. Uma dor que vai te cortando, que você não imagina. Talvez alguém que passou por isto com um filho, até me perdoe estar falando, irmãos, você sabe a dificuldade que é. Mas um dia também, no início da minha fé, por isso é bom ouvir os mais velhos. O Senhor Francisco já foi recolhido, está nos braços de Abraão, nos seios de Abraão. Ele me disse e falou: José Carlos, há na Bíblia uma história que fala de uma moça do fluxo de sangue, que há 12 anos ela sofria desse fluxo e nenhum médico a curou. E naquela época, irmãos, a pessoa que sofria deste problema, os seus pais, os seus responsáveis não aceitavam essa pessoa dentro de casa, a retirava para um local próximo. Então aquela mulher estava sendo envergonhada, aquela jovem, possivelmente, a Bíblia não fala a idade dela, mas ela soube que o Senhor Jesus ia passar, e aquele Senhor me contou essa história. E quando Jesus estava passando, ele foi tocado e disse: eu fui tocado. E seus discípulos disseram: Senhor, a multidão te tocou. E ele respondeu: não, a multidão não me tocou, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. E quando ele olhou aquela mulher com medo, ele disse: você está curada, a sua fé te curou. E eu comecei a praticar esta fé na vida do Gabriel. E falei para muitos médicos do Deus que eu servia. E ele disse, sem sabedoria, ele falou: mas nós temos que carregar o fardo, não podemos passar para a divindade. Mas assim eu continuei praticando essa fé, irmãos. E quando o Gabriel saiu daquela situação difícil, já saiu do coma, começou a respirar normalmente, um dos médicos, um jovem médico, me disse: Senhor José Carlos, tudo o que o senhor falou de Jesus Cristo é verdade. Porque quando eu colocava a mão lá na isolete,
eu senti um calor nos meus braços que não sentia nas outras crianças. E o Gabriel foi curado no nome de Jesus. E ele usou o médico de Israel. Queria convidar os irmãos do louvor para subir, que eu estou encerrando. Quero pedir também para alguém, por favor, por gentileza, me traga um envelope. Vai se preparando, meu irmão, porque está chegando a sua vez, a minha vez. Muito obrigado, amado.